Diz assim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Amém? Tudo aquilo que Deus ele muitas vezes traz ali na Bíblia, versículos, histórias, se você reparar, Deus está sempre comparando com algo da natureza. Muitas vezes ele compara, tem versículos que falam sobre a corça, sobre a águia, sobre as águas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela começa a reparar na obra de Deus, ela vê a perfeição daquela obra e ela vai comparar aquela obra muitas vezes com uma situação que ela está passando, por uma adversidade, ou por algo que ela precisa se consertar, se renovar em Deus, amém? E aqui ele nos compara, ele compara que nós seríamos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, amém? Ou seja, ele fala que todo aquele que escuta as palavras dele, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda de escarnecedores, e que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ele seria como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água. Amém? E aí vem mais o quê? Plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Amém? O que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre realizações versus estações, certo? Então o tema da palavra de hoje é realizações versus estações. Quando Deus ele fala que vai dar o seu fruto na estação própria, quer dizer que ele está falando que tem um momento certo de acontecer. Tem um momento certo de acontecer. Tem a estação própria para acontecer um milagre, uma bênção, uma vitória. E nunca vai ser antes do tempo. Deus nunca vai te dar uma bênção, um milagre, numa estação errada. Deus nunca vai dar na estação errada. Vai ser sempre na estação própria. Tem a estação própria para acontecer. Por exemplo, o Micael comprou moto, não comprou? Tem a estação própria, não tem? Imagina se ele... Hoje você tem quantos anos? 17? Tá um pouquinho ainda fora. Tá um pouquinho ainda fora. O que nós temos que entender? Que Deus nunca vai dar fora da estação certa. Tem a estação certa. Deus ele compara a nossa vida e ele nos diz exatamente assim, olha, as coisas vão acontecer. As promessas vão acontecer. Mas calma, calma. Não tenha pressa, não seja ansioso. Tem a estação certa para acontecer. Porque imagina estar no inverno e você falar assim, olha, tá inverno, tá frio, tá um frio de, sei lá, menos 10 graus, menos 5 graus, mas agora eu vou lá na praia e vou curtir a praia. Você vai conseguir entrar na água? Você vai ser feliz naquele momento ali com a sua família na praia? Talvez seja até legal se você for num restaurante, né? Mas curtir a praia como no verão, você não vai conseguir curtir, porque tá fora da estação própria. Muitas vezes nós queremos viver as bênçãos e as promessas de Deus fora da estação. A nossa vida é como se fosse uma estação. Imagina só, no inverno, o que acontece no inverno? Nós vemos poucas folhas, nós vemos poucos frutos, porque está no inverno. E tem lugar que o inverno é aquela geada, não é? É frio, é neve, a gente não consegue ver ali, não nasce planta, as árvores ficam sem folhas, ficam sem fruto. Só aquela árvore que tem a raiz forte, que ela resiste ao inverno. Mas aquelas plantas que são um pouquinho mais fraquinhas, o que acontece? Elas morrem. Aquela planta morre, ela seca. Mas só que embaixo da terra ainda tem o quê? Ainda tem a sua raiz. Ela tem a sua raiz. Então muitas vezes o inverno, trazendo para a nossa vida, é uma estação que nós temos que cuidar do quê? Da raiz. Porque o inverno não vai conseguir matar a raiz. Ele consegue matar muitas vezes aquilo que está para onde? Que está fora. Mas a raiz permanece. Uma raiz forte, ela resiste ao inverno. Uma raiz forte, ela resiste a tempos difíceis. A tempos onde não tem fruto. A tempos onde realmente ali talvez seja uma escassez, talvez seja uma grande vontade de viver um grande milagre, de viver uma grande bênção, mas a pessoa não tem. Não vai acontecer. Porque está fora da estação própria. Não é a estação de acontecer. É a estação de cuidar do quê? Da raiz. É a estação de cuidar da raiz. Nós temos que, muitas vezes, olhar para a nossa vida e entender, olha, eu estou num tempo que não é um tempo de colher, mas é um tempo de cuidar do quê? Cuidar da raiz. Às vezes você precisa olhar para a sua vida e você entender
qual estação você está vivendo. Qual estação você está passando. De repente você está passando por uma estação que você tem que cuidar da raiz. Vamos dizer que fosse o inverno. Mas nessa estação de inverno, onde tem que cuidar da raiz, tem que proteger a raiz, mas de repente no inverno você está querendo fazer o quê? Colher frutos. Mas não é o tempo de colher. Talvez não seja o tempo ainda de viver a grande promessa de Deus, o grande milagre de Deus na sua vida. Não que Deus não vá fazer, mas Ele vai fazer quando? Na estação própria, na estação certa. Porque a bênção antecipada, ela se torna o quê? Se torna em maldição. Quando a bênção ela vem antes da hora, ela acaba se tornando em maldição. Aquilo que era para ser bênção acaba se tornando maldição. Analisa comigo. Deus ele tem coisas maravilhosas para nós, não tem? Bênçãos maravilhosas, promessas maravilhosas. Ele tem um desfrute para sua vida. Ele tem um desfrute para você que ele verdadeiramente quer que você desfrute, amém? Desfrutar. Mas imagina você querer desfrutar no momento errado, na hora errada, na estação errada. De repente você até quer, você tem aquela sede, você tem aquele empenho, você tem aquela vontade de eu quero colher frutos agora, mas não é tempo de colher. É tempo de cuidar do quê? Cuidar da raiz. Pode ficar aqui, imagina. Aí tá frio, tá ventando. Pode ficar, não tem problema não. Tranquilo. Tá tranquilo. Amém? De repente você tá querendo colher frutos numa estação que não tem frutos para colher. De repente você tá querendo colher frutos na estação que é para cuidar do quê? Cuidar da raiz. Olhar para a raiz. É um tempo de conserto, muitas vezes é um tempo de renovo, é um tempo de se aproximar de Deus, de estar mais com o Senhor, orar mais na presença de Deus. É como se fosse assim, imagina só. Vou fazer uma ilustração aqui, certo? A Raíssa é adolescente ainda, Raíssa? Não? Tem quantos anos já? 20. Vai estar ainda meio que na adolescência, né? A Raíssa, na adolescência dela, vamos dizer que é uma estação, não é? E é uma estação que se de repente, vamos dizer assim, uma jovem como a Raíssa, uma adolescente, de repente se ela quiser viver na adolescência uma estação que não é para se viver na adolescência, ela está invertendo a ordem de tudo. Está invertendo a ordem da bênção e da promessa de Deus. Agora, se ela entende, peraí, aqui é um tempo de aprendizado, aqui é um tempo de fortalecer a raiz, aqui é um tempo de estar mais próximo ao Senhor, de viver mais com Deus e esperar o tempo certo de cada coisa, a vida de quem age dessa maneira é uma vida onde vai colher o fruto na estação própria. Quando nós começamos a passar por cima das coisas, fazer do nosso jeito, fazer da nossa maneira, é como se nós estivéssemos em um inverno, onde não tem fruto para colher, mas a gente está lá forçando, eu quero colher, eu quero viver agora essa bênção, eu quero ter o desfrute agora, eu quero viver a bênção de Deus, eu quero viver o milagre de Deus agora. O que vai acontecer? A bênção antecipada se torna em maldição. Tem tempo que é para cuidar do quê? Da raiz, se fortalecer em Deus, buscar o Senhor, dizer realmente, ser uma pessoa forte ali e dizer não. De repente é um desfrute, mas que agora é o quê? Pecado. De repente é um desfrute, mas que na estação errada se torna o quê? Pecado. Mas na estação certa é uma bênção. Tem a bênção do Senhor. E muitas pessoas querem colher na hora que é o quê? Quer desfrutar na hora que é pecado, na hora que é errado. Mas desfrutar na estação própria, na estação certa, se torna o quê? Se torna em bênção. E isso é para tudo em nossa vida. Não sei o que o Espírito Santo está falando no seu coração, mas isso é para tudo em nossa vida. Há um momento em que não dá mais para querer viver. Por exemplo, a Paloma já com seus quase 50 anos. Amém? Imagina, a Paloma já com seus quase 50 anos. E ela querer viver a vida de uma adolescente? Viver os sonhos de um adolescente? Não vai estar na estação certa? Não. Ela precisa parar, peraí, mas o que eu estou querendo viver agora é algo que eu teria que ter vivido quando? Na adolescência. Passou, não volta mais à adolescência. Aquela estação ali, passou. Não volta mais. Não que você não possa
buscar sonhos da sua adolescência, buscar viver coisas que você sonhava na sua adolescência. Mas a fase da adolescência passou. E também na adolescência, imagina, ser um adolescente e querer viver uma estação de uma pessoa que tem, sei lá, mais de 50. Também tá fora, tá errado. Ou seja, Deus nos mostra que hoje, na palavra dele, que quando nós somos essa árvore que é plantada junto a ribeiros da água, ela vai dar o seu fruto na estação própria. Na estação própria. O que vem depois do inverno? Depois do inverno vem a primavera, não é? A primavera, depois que saiu ali o gelo, aquela coisa da neve, né? Aqui não tem neve, certo? Mas só para ilustrar. Aí a raiz, ela tem condições do quê? De crescer. Então, de repente, lá no chão, saiu aquela neve, saiu aquele frio. De repente, não tem nada ainda, não tem nada ali. Acabou. Uma terra devastada, não tem nada. Só que embaixo da terra tem o quê? Tem raiz. E aquela raiz, ela resistiu ao inverno. Ela resistiu a um tempo de escassez, a um tempo onde ela queria dar fruto, mas não era ainda o tempo. E aquela raiz começa a fazer o quê? Começa a crescer. Ela começa a vir à tona. Ela começa a se tornar uma árvore que na estação primavera ela vai crescer. As folhas começam a nascer. A raiz está ali, a raiz está preparada. Aí vem a primavera, tá tudo pronto para crescer, tá tudo prontinho para avançar, evoluir, já teve o preparo, a raiz está forte e a primavera começa a aparecer. O lugar que você via que parecia que não tinha nada, tinha o quê? Tinha uma raiz ali. Olha lá, tá começando a crescer alguma coisa. Imagina, de repente tinha ali uma sementinha que no inverno ela não conseguia dar fruto, não conseguia crescer, não conseguia prosperar, mas aí quando vem a primavera, vem a chuva, vem o sol, aí ela começa a receber aquilo que ela precisa para prosperar, para crescer, para ir adiante, para avançar, para começou ali. A gente ainda não viu, mas ela está recebendo aquilo que ela precisa. Ela está recebendo aquilo que é o essencial para que ela cresça, para que aquela árvorezinha, aquela sementezinha comece a crescer, prosperar. E talvez ainda venha o inverno e talvez ainda não é o momento de dar fruto. Não é o momento ainda onde vamos ver o fruto. Mas só que a raiz já estava boa. Vamos ver que a sementinha já começa a receber a água, já começa a receber a luz do sol. Ela recebe tudo aquilo que ela precisa para que aí no verão acontece o quê? Aí aparece o fruto. Né? Na primavera já apareceu ali algumas folhas, já nasceram as folhas, tá tudo prontinho, aí chega no verão, começa a dar fruto, começa a vir. A nossa vida é exatamente isso. Tudo tem a sua estação própria. Tudo tem a estação própria. Tudo acontece no momento e na hora certa. Só que quando a gente começa a querer atropelar, quando a gente começa a querer passar o carro na frente dos bois, sai tudo fora de ordem. Nossa vida vira uma bagunça. Nossa vida fica tudo fora de ordem. Eu tô querendo desfrutar agora algo que é pra mim desfrutar quando? Lá na frente. Tô querendo já viver a intensidade, tudo aquilo que Deus tem pra mim, tudo aquilo que Deus tem pra realizar agora, tá fora do tempo, tá fora de ordem. Mas aí, de repente você olha assim e fala, pastor, fiz tudo errado, tudo fora de ordem. Minha vida foi só estação, fora de estação, tudo fora de ordem. Mas Deus vai lá e conserta. A nossa vida, ela tem conserto ainda. Deus, ele coloca a mão e conserta. Aí a gente pode começar a viver, independente da idade, independente da hora, a gente começa a viver as estações conforme a sua essência. Né? Começa lá, inverno, outono, primavera, verão, e cada tempo, no seu jeito, vai ter hora que você vai ter a necessidade, você vai querer viver coisas fora da estação certa, fora do tempo certo, mas você vai falar assim, não, eu não posso bagunçar minha vida, eu não posso fazer fora da estação própria, eu não posso fazer sem a bênção de Deus, eu preciso da bênção de quem? De Deus. E aí você vai resistir, falar não, você vai falar assim, não, eu vou olhar para Jesus, Jesus ele vai suprir todas as necessidades, eu vou esperar um pouquinho porque vai chegar a estação própria. Mas se eu estiver na roda dos escarnecedores, se eu não tiver o meu prazer na lei e na palavra do Senhor, o que vai acontecer? Minha vida novamente, ela bagunça. Ela bagunça. Um dia eu estava conversando com o Senhor, não lembro o que eu comentei com ele, ele já era bem mais velho que eu, né? Aí ele falou assim pra mim, não,
Eu já recomecei a vida tantas vezes, do zero. Ele falou bem assim, já recomecei a vida tantas vezes do zero. Isso não é nada. É só recomeçar. É só começar de novo. Só que começar de novo fazendo tudo errado de novo? Não, mas aí fazendo certo. Vivendo as estações conforme é a estação. Se é o tempo inverno, não tem como nascer nada, não tem como colher fruto, não tem como vivenciar ali, colher, sabe? Vivenciar ali realmente ali os frutos, não dá para nascer, é inverno. Amém, Senhor. Vamos viver essa estação aqui, vamos cuidar da raiz, porque logo depois vai vir o quê? Primavera. Aí vem a primavera, saiu ali aquele frio, saiu ali a neve, e aí começa. Opa, tive um preparo antes, tive um recomeço, recomecei, começou ali, e aí começou. Começou flores, começaram a nascer folhas, e aí vem o momento que nasce os frutos. Aí é o momento do desfrute. Então chega de começar a passar por cima daquilo que o Senhor tem para nós, do tempo que o Senhor tem para nós, do tempo que Deus tem para nós. Amém? Não é em relação a casamento, mas eu vejo isso no meu casamento com a Paloma. Tem coisa assim que vai começando a acontecer, eu falo assim, caramba, a gente podia ter vivido isso antes, mas glória a Deus, estamos vivendo quando? Agora. Porque não era antes, era para tem tudo, sabe, o jeito certo, a maneira certa de acontecer, cada estação, cada tempo. E assim, por exemplo, como é a vida tem suas estações. Se você olhar uma pessoa que já está bem velhinha, lá no finalzinho, né, da vida dela, já não tem mais tanta força, já não tem mais tanto empenho. Tá chegando o final da vida dela, não tá? Ela já não tem mais uma certa força, empenho. Vamos ver um pastor, um pregador. Chega uma hora que ele já não tem mais aquele pique, aquele empenho, aquela energia de estar no púlpito pregando. Aí aos pouquinhos a vida ela vai sendo o quê? Ela vai apagando, né? Mas apagando com a bênção de quem? Com a bênção de Deus. É a vida é assim. Chega uma hora que vai chegar a estação que realmente, literalmente, se fosse como uma estação, as folhas caem, já não vai conseguir mais dar fruto, mas só que algo muito bonito que diz aqui nesse versículo é o quê? Dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Com Deus, as folhas não caem. No material, as folhas caem. Chega uma hora que as folhas daquela árvore caíram. Só que com Deus as folhas não caem. As folhas continuam. E dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Amém? Olha só a vantagem que é de você entender a estação que você está passando. A estação que você está vivendo. A estação cujo Deus ele permitiu você estar. Amém? Até como está sendo esse propósito no monte, verdadeiramente é um recomeçar entendendo qual é a estação. Imagina nós aqui como igreja, se nós de repente quisermos dar um passo maior do que a perna. Viver algo fora da estação. Seria como, por exemplo, pegar um jovem, uma pessoa que não tem experiência nenhuma, seria como pegar aquele jovem e dar algo nas mãos dele e falar, cuida aí. E de repente ele nem sabe o que é, não sabe o que fazer. Deus capacita, não capacita? Glória a Deus. Mas algo fora da estação, algo fora do tempo certo, uma bênção antecipada, ela acaba se tornando o quê? Se tornando maldição. Então, abra sua Bíblia, para a gente dar seguimento aqui, lá em Eclesiastes 3, versículo 1. Me perdi um pouquinho aqui nas estações, que não estava muito programado nessa parte, né? Mas o que estava programado mesmo vai ser agora, mas tem a ver também com estações, amém? Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Muitas frustrações, elas não nasceram da falta de sonhos, mas na verdade elas aconteceram por causa do quê? Por causa da confusão entre as estações. Então muitos sonhos, eles não nasceram, muitas na verdade lutas, frustrações, elas não nasceram da falta do quê? De sonho. Ou seja, eu tinha um sonho, só que as frustrações elas vieram por quê? Por causa da confusão entre o quê? As estações.
O seu sonho, o seu propósito, ele é válido para Deus. Ele é válido. É válido. Imagina comigo. Deus, ele quer a sua alegria, a sua felicidade. O seu sonho dentro da palavra de Deus, que não fere a palavra de Deus e ainda sendo o propósito de Deus, ou seja, Deus, ele quer que você alcance. Deus, ele quer que você conquiste. Só que a frustração, só que ali a decepção, ali vamos dizer que um sentimento de tristeza por não ter acontecido, por ter dado errado, ele não foi por falta de um sonho, mas foi pela confusão entre as estações. Ou seja, eu confundi. Eu tenho um sonho de vivenciar isso aqui, mas eu confundi. Olha, eu estou querendo colher antes do tempo, vivenciar antes da hora. E aí, mais pra frente ainda aqui, ó, a gente vai lá em 1 Coríntios. Vai em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, quando você está resistindo à estação de amadurecimento, quando você resiste à estação de amadurecimento, você adia o sonho, você adia o propósito, você adia a promessa de Deus. Quando você resiste à estação do amadurecimento, ou seja, eu tenho um sonho, mas antes de chegar eu preciso amadurecer. Eu tenho uma promessa para receber de Deus, mas antes de receber eu preciso amadurecer. E se você resiste ao amadurecimento, se você foge do amadurecimento, se você não entende que você precisa amadurecer antes de receber, aí vem o que? A confusão. Aí as coisas começam a sair fora do lugar. Precisamos entender, quando eu era menino, agia como menino, discorria como menino, mas agora que eu sou homem, preciso me desfazer das coisas de menino. Nós não temos mais tanto tempo assim para ficar discutindo com Deus, para ficar teimando com Deus. Deus muitas vezes falando, olha, aprenda, não, amadureça primeiro. Olha, deixa as coisas de menino, deixa as coisas de adolescente, deixa as coisas do passado para trás e começa a agir como um homem, como uma mulher que já é o quê? Madura espiritualmente para entender. Deus sabe o que faz, a hora que faz, no tempo que faz. E se é um tempo de amadurecimento, se eu não entender que eu preciso amadurecer antes de receber, eu só estou adiando o quê? A promessa. Se eu não entendi que ainda é a estação de aprender, de fortalecer a raiz, eu estou vivendo hoje, querendo colher frutos na estação errada. E aí vem lá o outono. E no outono as folhas caem. No outono as folhas caem. Só que a palavra de Deus, nós acabamos de ler, que se eu não me assento à roda dos escarnecedores, se eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, ou seja, se eu estou deixando Deus me trazer esse amadurecimento, se eu estou deixando Deus amadurecer primeiro, fortalecer a raiz, então ele está falando que pode vir até o outono, que é o tempo das folhas caírem, mas não cai. Se eu estou vivendo tudo fora de ordem, fora da bênção do Senhor, vem o outono e as folhas caem. Vem o inverno e mata o fruto. Vem o inverno e mata até um pouquinho de coisa que já estava para fora da terra, ele mata. Ele encobre, ele esconde. Só que Deus está falando, olha, permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça tendo o seu prazer em mim, que nem no outono, nem na época que as folhas caem, não vai cair. Vai permanecer uma árvore ali, ó, cheia de folhas. Vai parecer uma árvore ainda bonita, olha, era para ter caído as folhas. Era para não dar mais fruto. Era para não ter mais nada ali. Só que Deus, ele não deixa cair. Por quê? Porque eu tive o prazer aonde? Na lei do Senhor. Antes de querer colher, ter o prazer na lei do Senhor. Antes de querer vivenciar um sonho, uma promessa, um algo, antes eu tive o meu prazer na lei do Senhor. Prazer. Não é obrigação. É o quê? Prazer. Não é obrigação, é prazer. Eu tenho prazer de estar na palavra do Senhor. Eu tenho prazer de andar na presença de Deus. Eu tenho prazer de fazer tudo conforme Deus quer que eu faça na estação própria. Não vai existir outono. Não vai existir inverno. O inverno muitas vezes ele vem, que é aquele tempo que acaba com tudo, que mata tudo, que não tem nada. O inverno muitas vezes ele vem porque eu saí da onde? Da palavra de Deus. Eu comecei a querer viver coisas fora da estação, eu saí fora da palavra de Deus. Eu saí daquilo que Deus ele tinha para mim na estação certa.
eu saí. Aí vem o inverno. É um início, é um recomeço, do zero, sem nada. É um recomeçar em Deus. E o recomeço requer o quê? Que cuide da raiz. Se tem raiz forte, resiste ao inverno. Resiste ao inverno. Se a raiz está forte em Deus, resiste ao inverno. Resiste. Só que o grande perigo é ficar resistindo ao amadurecimento. Você precisa falar para Deus assim, olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu preciso amadurecer, eu preciso melhorar, eu preciso verdadeiramente seguir a tua palavra, estar contigo, sem estar apegado a nada, sem estar apegado ao passado, sem estar apegado a ninguém, mas estar apegado ao que? A palavra de Deus. Apegado à palavra de Deus, pode vir o que for, mas nada mata a sua raiz. Nada vai afastar aquilo que vai fazer com que ainda tenha ali, olha, vai crescer, vai nascer, vai dar fruto, vai prosperar, vai seguir adiante. Em que estação nós estamos? Em que estação você está? E na estação que você está honrando ou não honrando ao Senhor? Você está fugindo do amadurecimento ou você está disposto a amadurecer com o Senhor? Você está querendo viver em estações erradas ou você está falando assim: Senhor, se é a estação que o Senhor tem, se é essa estação que o Senhor tem para mim agora, então eu estou aqui, Senhor, para vivenciar, para estar na tua palavra e andar diante de ti, em nome de Jesus. Abre lá em Salmo 1 novamente. Volta a Salmo 1, versículo 3. Amém? Salmo 1, versículo 3. Novamente, ó. Pois será como a árvore, plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Quando nós passamos a respeitar, estamos vivendo a estação certa, no momento certo, vai chegar a hora, não vai chegar a hora? Que tudo quanto eu fizer prosperará. Mas não é algumas coisas. É o quê? É tudo. Tudo é tudo, não é? Imagina, é tudo. Tudo quanto eu fizer prosperará. Deus, ele não cancelou o seu sonho, ele só está te preparando. Deus, ele não pegou o seu sonho, amassou num papel e jogou no lixo, não. Deus, ele só está o quê? Te preparando. Deus, ele só está falando para você assim: olha aqui, é estação, calma. Calma, não tenha pressa, é estação, calma. Vai passar essa estação, é passageira essa estação passa. Calma, sem ansiedade, calma, sem pressa. Vai chegar a hora, vai chegar o momento certo, vai chegar o dia certo. Vai chegar a estação certa. E quando você permanece, a estação chega, permanece, a estação certa chega, ela permanece e pode vir inverno. Pode vir outono, que são estações de escassez. Mas só que as folhas não caem. Que está plantada junto a ribeiros de água. Toda estação ela tem alegria, não tem? Quando vivida com quem? Com Deus. De repente é uma estação onde não tem nada para colher, mas tem alegria quando é vivida com Deus. Você fala assim: amém, Senhor. Amém, Senhor. Eu queria mais, mas glória a Deus porque eu tenho o Senhor. Você fala assim: glória a Deus que eu tenho o Senhor, que eu estou na tua palavra. Que eu não estou me deixando contaminar com os manjares do rei. Eu não estou deixando me contaminar, Senhor. Estou aqui firme e forte. Estou fazendo como Paulo falava. Estou esmurrando a minha carne para não pecar e para não perder a presença de Deus. Porque não é estação ainda própria. Estou esmurrando a minha carne. Vai chegar o momento que eu não vou precisar esmurrar a minha carne para dizer não. Mas agora é a hora de esmurrar a carne. O que Paulo falava? Paulo falou exatamente isso. Que para não pecar ele fazia o quê? Ele esmurrava a carne dele, como se fosse assim: eu não vou fazer, eu não vou sair da presença de Deus, eu não vou largar o meu Senhor, eu não vou pecar contra o Senhor. Ele esperava a estação própria. Ele sabia disso. Melhor viver com Deus e em todas as estações ter a bênção, a alegria do Senhor, o fortalecimento de Deus, do que sair atropelando. Chega de atropelar, amém? Chega de querer viver fora das estações. É hora de despertar. Quando eu era menina, eu era menino. Quando você era menina, você era menina. Mas agora não.
Ó, Micael, por exemplo, já é um homem. Ou não? Micael, 17 anos, já. Você faz 18 esse ano? Aí, tá vendo? Tá chegando já, 18 anos. Glória a Deus, amém? Vamos respeitar as estações, porque Deus, ele respeita os seus sonhos. Ele está lutando a seu favor para que você vivencie tudo aquilo que as estações têm a oferecer. Amém? De repente você olha e você pensa assim, olha, já passei pela estação de cuidar da raiz. Olha que benção. Já passou. Já passei pela estação da primavera, onde tudo começa, as coisas começam a andar, começa a acontecer. E agora já estou na estação de colher fruto. Colher fruto, colher os frutos que foram preparados quando? Antes, em cada estação. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração, amém?